Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Um vídeo rápido, importante e para provar o que eu sempre venho dizendo aqui em relação aos teólogos das seitas, principalmente do Adventismo. Aconteceu uma coisa interessante, né? Eu fiz um vídeo, tô pondo aí o vídeo, para refutar um indivíduo, um grupo de pessoas ateias, onde eles argumentam que os primeiros cristãos não foram martirizados porque nem havia tantos cristãos assim na época de Nero. Então essa ideia de que Nero vilipendiou os cristãos, perseguiu, jogou nas arenas, transformou em tochas vivas no meio de Roma, que isso é mentira. E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre isso, fiz um vídeo, já falei para vocês, e ainda estou fazendo mais algumas pesquisas para talvez fazer mais um segundo ou um terceiro vídeo mostrando a incoerência histórica do fato. Eu tinha esses livros que eu vou te mostrar aqui agora na minha biblioteca, na biblioteca do CACP, acabei ficando sem, talvez algum aluno levou, não sei o que aconteceu. Aí eu entrei em contato com a CPAD, estava lá uma promoção, comprei os Mártires do Coliseu e as Catacumbas de Roma, tá aqui ó. Os Mártires do Coliseu estou relendo, porque eu li isso aqui faz muitos anos atrás, é coisa de mais de 20 anos atrás. E as Catacumbas de Roma, que está aqui também, esse aqui eu acabei de ler já, e estou na metade, ou num terço já dos Mártires do Coliseu. Eu citei esses dois livros para mostrar para o internauta que aqui esses livros são documentos históricos, eles fazem uma pesquisa antropológica, sociológica, com os escritos, com a questão arqueológica. Então, assim, não dá para negar a perseguição aos primeiros cristãos. Vejam, toda essa pesquisa que eu estou montando e fazendo é para refutar ateus que negam a perseguição nas primeiras décadas da fé cristã no primeiro século. E aí, eu tinha feito um outro vídeo sobre o Rodrigo Silva, no cemitério, palavra coemitério, em latim inclusive. E essa palavra, ele tenta argumentar que ela é um dormitório do corpo, e se é dormitório, isso expressa a fé dos primeiros cristãos, de que eles acreditavam que a alma está inconsciente. Eu vou soltar o vídeo dele aqui para você ver o engodo. Eu sempre disse e repito e afirmo que os teólogos sectários são engodeiros, tá certo? Ou sofismáticos. É aquilo, eu digo uma verdade com a intenção de mentir, ou iludir, ou enganar. É aquela história que você me pede uma carona, eu não quero te dar carona, então eu digo que não tenho gasolina no meu carro, só que o meu carro é álcool. Então eu te disse uma verdade, mas uma verdade que serviu para te induzir ao erro de que eu não estou te levando, não porque eu não quero, mas porque eu não tenho combustível no meu carro. O que é uma mentira sórdida do mesmo jeito. Teria mais hombridade essa pessoa se chegasse no outro e dissesse, olha, eu não quero te levar, eu até poderia, mas eu não quero. Seria muito mais honroso. Mas os sofismáticos, eles não têm compromisso com a verdade, só com a mentira. E aí, eu fiz uma descoberta interessante que eu quero te mostrar. Isso e muito mais, mas depois da nossa vinheta. Muito bem, meu querido, muito bem. Estamos aqui na luta para fazer alguns vídeos. Fim de ano, correria do início do ano, é um monte de coisa. Nós, apologistas brasileiros, nós não somos apenas apologistas. A maioria de nós somos pastores, trabalhamos com a igreja, geralmente outros até trabalham secularmente. Nós não temos subsídios. Inclusive, se você quiser nos ajudar, está aí o nosso WhatsApp, você pode entrar em contato. Tem o Pix para você fazer uma oferta, tem aí o Apoie-se para você colaborar com o CACP. Põe lá no seu cartão um débito de R$1 por mês, R$5, já ajudaria muito o CACP e o nosso trabalho. Então, se você quer cooperar, pode também fazer um dos nossos cursos, tá aí o link, tá ok?
E, por favor, baixe gratuitamente o app do CACP para você ser comunicado quando sair novos vídeos e também quando um artigo novo for colocado no site, o aplicativo avisa. Então, o Rodrigo Silva, estava aí num desses podcasts da vida aí, e ele vai dizer que as catacumbas de Roma, que receberam o nome de cemitério, significa lugar de repouso. E por isso, as catacumbas de Roma trazem a ideia do sono da alma, ou do aniquilamento da alma ao morrer o indivíduo, porque o adventismo não crê em sono da alma. Eles usam esse termo para justamente engodar. A questão correta é que eles, como as testemunhas de Jeová, acreditam no aniquilamento. E aí eu descobri um negócio aqui, gente, que eu sei que ele sabe. Se eu soubesse que ele não sabia, que nem o rapaz que vai aparecer nesse vídeo aqui, que é um baba-ovo do Rodrigo Silva, esse eu sei que não sabe. Ele é inocente. Agora, o Rodrigo Silva não é. E eu sempre digo para os meus alunos de apologética, a pior maneira de fazer apologética é com a mentira. Eu às vezes vejo alguns colegas falando da maçonaria, porque a maçonaria, ela come criancinha, e ela faz isso, ela faz aquilo, e tem caixão, e eles matam as pessoas. Então fazem um terrorismo contra a maçonaria, e os maçons dão risada. Porque isso não é metodológico, não é apologética, é difamação nua e gratuita. Isso, na verdade, promove o movimento herético. O que a gente não faz. O Rodrigo Silva, ele tem a ideologia profética dele, que é da Ellen G. White, de que a alma está inconsciente, aniquilada na morte, entre a morte e a ressurreição. Por quê? Porque a Igreja Adventista nasceu da ideia de um tal de juízo investigativo, que foi o dia marcado para a volta de Jesus, que nada aconteceu. Então eles inventaram essa questão do juízo investigativo. E para esse juízo investigativo, para essa doutrina funcionar, a alma do indivíduo entre a morte e a ressurreição tem que estar na inconsciência ou no aniquilamento. Se o indivíduo morrer com Cristo e já vai estar com ele imediatamente, como ensina a Bíblia, ou se o indivíduo morrer sem Cristo e já vai para o lugar de tormento, obviamente que na ressurreição, para o juízo final, essas pessoas não vão mudar de lugar. Quem está no Hades vai para a Guiena, porque a Bíblia fala que o Hades será jogado no lago de fogo. E a Bíblia fala que quem está no paraíso com Cristo será ressuscitado para ir morar na cidade celestial. Então, não mudaria de lugar. Isso acabaria com a doutrina principal, que é o juízo investigativo dentro da seita adventista. Eu vou soltar o vídeo dele de novo, porque agora é um agravante a mais, é 1 minuto e 20 só. Escuta a demagogia aí e já eu volto para a gente comentar. Quando elas morrem. Eu entendo, pelas pesquisas que eu fiz da Bíblia... Olha isso, gente, que ele vai falar. Até a ressurreição de Jesus, na volta de Jesus, todos os mortos estão dormindo o sono da morte. Tanto é que uma curiosidade, eu sei que mas as igrejas não fazem isso, a igreja católica tem a missa de 7º dia, os espíritas conversam com os mortos e tudo mais. Eu estou dando a minha leitura da Bíblia. A palavra cemitério, se o pessoal der uma googada depois, eles vão confirmar o que eu estou falando. Quem deu o nome de cemitério para o cemitério foram os cristãos primitivos. Porque quando eles sepultavam os mortos deles, eles não podiam colocar no cemitério judeu, que os judeus não deixavam. Não podiam colocar na necrópolis dos romanos, porque também não deixavam. Então os primeiros cristãos começaram a fazer túneis debaixo da terra, numa propriedade do lado com Flávio Domitila, e começaram a construir as famosas catacumbas de Roma. Só que catacumba foi um nome pejorativo que os pagãos deram. Aí os cristãos resolveram não chamar o lugar dos mortos de catacumba, mas de coemiterium. Coemiterium, em grego, de onde vem a palavra cemitério, significa dormitório. Então, se os cristãos chamaram o lugar dos mortos de dormitório, que essa era a crença deles... Então, percebeu a ideia dele? Então, se as catacumbas foram chamadas de dormitório dos mortos, ou lugar de descanso dos mortos, né? Então essas catacumbas corroborariam com a ideia do aniquilamento entre a morte e a ressurreição. E aí eu estou lendo esse livro aqui, aliás, eu já li, fazendo as minhas pesquisas para refutar o ateu lá,
E aí tem até uma parte aqui que o autor Benjamin Scott, ele até refuta a Igreja Católica, porque a Igreja Católica usa as catacumbas de Roma para uma prática espúria, que é a ideia da intercessão dos mortos, porque isso vai acontecer no decorrer da história. O culto aos antepassados era uma prática pagã muito forte no meio dos gentios romanos, principalmente na cidade de Roma, e aí isso vai ser incorporado no catolicismo, bem mais para frente. Aqui nas catacumbas são a Gênesis. Mas alguns dos dizeres das catacumbas são justamente contrários ao que ele coloca. E o texto aqui que eu separei diz assim: nas tuas orações, roga por nós, porque sabemos que está em Cristo. É um epiteto, ou um epitáfio, né? Epitáfio de uma catacumba. É um dizer de uma catacumba, onde tinha um corpo ali sepultado. E o que essas catacumbas mostram? Porque não é só isso aqui não, ele fala que tem outras, porque aqui ele pega só algumas citações. São milhares de citações. O que isso mostra? Que na verdade, eles criam que o cristão que morreu, o corpo estava ali em descanso, em repouso, mas a alma estava com Cristo. E alguns chegaram a crer ao ponto, né, já foram para o outro extremo, de rogar esse morto para interceder pelas pessoas que estavam aqui vivas. Então, o argumento do Rodrigo Silva é, no mínimo questionável. Porque ele poderia até citar isso e dizer, não, mas tem outros dizeres, outros escritos das catacumbas que dão a entender assim, embora outros digam assim, que dá para entender que a alma está viva ou até intercedendo pelos mortos. Se ele falasse isso, ok. Ele podia citar alguns epitáfios que corroborariam algumas frases das catacumbas que corroborariam com o dizer dele, o que seria perfeitamente aceitável, mas sem omitir os outros fatos. Que, na verdade, as catacumbas de Roma mostram uma fé viva na eminência de partir desta vida e estar com Cristo. Eu morro aqui e estou imediatamente com Cristo. Tá certo? Agora, é claro, aqui nesse momento histórico nasce essa ideia de que o morto pode interceder pelos vivos. E a Bíblia fala, em 1 Timóteo 2,5, que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, o morto, nem que seja Maria, Paulo, Pedro ou Zé ou Mané, nenhum morto pode interceder por nós. Não porque ele não está consciente com Cristo, mas porque ele não tem essa autoridade. Quem tem é somente Jesus Cristo. Entretanto, o que o Rodrigo fez aí, nesse podcast, e o coitado do baba-ovo engoliu tudo como se fosse verdade, e muitos engoliram, é uma coisa que na minha humilde opinião, é desonesto para com os fatos. É desleal para com os fatos, porque as catacumbas de Roma mostram uma fé viva na imortalidade da alma. Até um distúrbio teológico aqui, uma distorsão teológica também, mas não o que ele está falando. Então, eu estou pegando isso aqui apenas como um exemplo para te mostrar, porque eu nem estava pesquisando isso, eu estava pesquisando outra coisa. Eu tinha feito um vídeo anteriormente sobre essa fala dele, e eu estava refutando alguns ateus que negam a perseguição dos primeiros cristãos. Era isso que eu estava fazendo. E peguei de novo o Rodrigo Silva na mentira. Então, fique atento. Alguém falou, vai conferir. Não aceite qualquer elucubração bonitinha, bem elaborada, semanticamente correta, e você acha que isso é verdade. Não aceite. Eu sempre digo, não confie em ninguém, nem em mim. Eu estou falando aqui, vá fazer a sua pesquisa. Vá fazer a sua pesquisa. Vá atrás dos fatos. E aí então você elabora, bem elaborado, os seus fatos, e você tem então um estribo para poder acreditar em alguma questão teológica ou histórica. Tá bom, pessoal? Bom, se você gostou do nosso vídeo, divulgue, compartilhe e fique atento, porque senão o falso profeta te engana.
tá certo? Falso profeta é perito nisso. Não deixe isso acontecer com a sua vida. Tá ok? Um grande abraço a todos e, se Deus permitir, até o nosso próximo vídeo.